Oi pessoal, esse é o canal Segredinhos da Eli e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma pizza tradicional napolitana. Essa daqui, ela é muito parecida com a pizza tradicional italiana, porém ela não é de fermentação natural, mas ela também fermenta na geladeira de 12 a 48 horas, porém é utilizado o fermento biológico seco na receita. Muito mais fácil e a massa fica crocante e uma delícia. Para essa receita vamos utilizar farinha tipo 00, é uma farinha de melhor qualidade, que ela tem a quantidade de proteína que vai de 9 a 11 gramas, que é uma qualidade boa para farinha. Você pode estar utilizando farinha normal, mas quanto melhor a qualidade da farinha, melhor vai ficar a sua receita. Vamos colocar toda a farinha, abrir um buraco no meio da farinha para colocar o fermento. Vamos adicionar o fermento na massa. Vamos misturar a farinha com o fermento para ficar mais fácil durante a solução dos ingredientes na receita. Vamos adicionar 600 ml de água gelada. Então você deixa a água na geladeira para poder estar utilizando. É importante usar essa água gelada porque a fermentação ela vai acontecer lentamente dentro da geladeira. Vamos misturar bem os ingredientes, incorporar na massa até ficar bem homogêneo. Eu vou começar a misturar dentro do recipiente. Assim que não der mais, a gente vai colocar na bancada para poder sovar essa massa. A qualidade dessa farinha é muito melhor do que as farinhas tradicionais que você encontra no mercado. A diferença do sabor e da consistência da massa é bem diferente, então vale a pena você investir numa farinha tipo 00, porque ela dá bastante diferença na característica da sua pizza. Fica muito mais estilo profissional. Vamos colocar a massa na bancada. E agora vamos sovar a massa até ela ficar bem homogênea. Pode parecer que não, mas ela vai ficar bem homogênea. Essa massa, ela é uma massa de 60% de hidratação. Você pode também fazer variações de hidratações. Quanto mais você hidratar a massa, mais úmida ela vai ficar. Se você tiver uma batedeira planetária, você também pode utilizar ela para poder sovar essa massa. E aí você vai colocar a batedeira planetária em velocidade lenta, só para ela misturar bem os ingredientes nesse primeiro processo. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Essa massa, ela é muito parecida com a massa de fermentação natural italiana. Então, se vocês tiverem interesse em aprender essa massa de fermentação natural, deixa nos comentários que eu vou trazer para vocês aprenderem como faz. Quando os ingredientes estiver bem homogêneo, vamos sovar a massa por 10 minutos. Aí você pode colocar ela numa velocidade média se você for colocar na batedeira planetária. Essa parte é importante sovar bem, porque a gente está trabalhando o glúten da massa, para ela ficar cada vez mais macia. Após sovar 10 minutos a massa, a gente vai adicionar 10 gramas de sal. É importante pesar essa quantidade de sal, porque se você colocar muito pouco, ela pode interferir na nossa fermentação, que o sal ajuda a acelerar o processo de fermentação ou diminuir esse processo de fermentação. Então é importante colocar a quantidade certinha. Vamos colocar então os 10 gramas de sal e aí a gente vai sovar mais 10 minutos essa massa. Se você tiver uma batedeira planetária, você pode sovar essa parte na velocidade alta por 10 minutos. A gente vai incorporar bem esse sal na massa, que ele vai ajudar nesse processo de fermentação. Então, a gente sova bem agora essa parte em 10 minutos. E
E agora a gente vai fazer uma bolinha com a nossa massa e a gente vai deixar ela tampada por aproximadamente uns 45 minutos a 1 hora, para ela descansar. 1 hora depois. Depois dessa 1 hora, a gente vê que a massa cresceu um pouquinho. A gente vai fazer algumas dobras nessa massa para ela criar algumas tensões na massa, que isso vai favorecer a nossa fermentação. Vai colocar um pouco de oxigênio dentro da nossa massa para ela poder fermentar dentro da geladeira. Então, a gente vai fazer algumas dobras, conforme eu tô fazendo aqui. Se vocês quiserem fazer dessa forma, se vocês quiserem, pode fazer algumas dobras do jeito que vocês preferirem. Se a massa grudar um pouquinho na bancada, pode polvilhar um pouco de trigo, mas não muito também. Então, a gente vai fazer algumas dobras por aproximadamente uns 2, 3 minutinhos, para a gente poder guardar a nossa massa para fermentar. Agora, vamos fazer uma bolinha com essa massa. Vamos tensionar essa bolinha para poder guardar bem os oxigênios dentro da massa para ela fermentar. E vamos colocar dentro de um recipiente com tampa para ela poder fermentar entre 12 a 48 horas. Se você não tiver tampa, você pode colocar num recipiente com plástico filme por cima. É importante colocar num recipiente bem grande, porque ela vai fermentar e ela vai dobrar de tamanho. Após a fermentação de 12 horas, eu vou pegar essa massa, vou dividir ela em 6 partes. Eu vou consumir 3 agora, então 3 eu vou guardar cada uma num recipiente diferente, para ela ficar fermentando até 48 horas, para eu poder consumir. Então, você pode estar reservando ela em potinhos diferentes, ou você pode também deixar num recipiente só. Então, eu vou dividir em 6 partes para poder utilizar. Essa receita ela é equivalente a 6 pizzas médias. É importante tirar a massa da geladeira umas 2 horas antes, para poder deixar ela descansando e tirar a temperatura da geladeira e ficar em temperatura ambiente para poder utilizar e assar. E vamos abrir a massa para poder tá recheando a nossa pizza. Então, essa massa ela é um pouco diferente. Essa massa ela é um pouco diferente o jeito de abrir ela. Então, a gente não vai utilizar um rolo para abrir essa massa, vai ser com as mãos mesmo. Então, a gente vai colocar um pouco de sêmola na bancada, ou também o fubá, que é bem parecido, na bancada para não grudar a nossa massa, e a gente vai fazer o processo da abertura da massa com as mãos. Então, a gente vai fazendo um processo bem delicado para poder abrir essa massa, porém, como a massa não tem uma grande quantidade de hidratação, ela é um pouco mais firme, ela não vai rasgar tão fácil na mão. Então, vocês vão manuseando a massa, puxando a massa. A gente vai com as pontas do dedo apertando, puxando a massa para ela poder abrir bem. Se você gosta de uma pizza com um pouco mais de borda, você tem que deixar essa borda com mais massa. Então, você não pode abrir tanto ela, você tem que deixar ela um pouco mais de massa.
Como eu não ligo muito para a borda, eu vou deixar a borda bem fininha. Então, vocês podem fazer de acordo com o que vocês desejarem. E o recheio aqui a gente vai colocar o molho de tomate. Aí a gente vai colocar um pouco de mussarela. A gente vai adicionar salame, um pouquinho de queijo parmesão por cima, um pouquinho de algumas folhinhas de manjericão para dar mais sabor. E a gente vai deixar assar no forno. Essa pizza, ela assa muito rápido, porque a massa dela é bem levinha. Então, a gente vai colocar aqui no forno, na temperatura máxima, né? Pré-aquecer esse forno na temperatura máxima. A gente vai deixar por volta de uns 30 minutos pré-aquecendo. Depois que a gente vai colocar essa pizza. Então, para colocar a pizza, o ideal é você baixar um pouco o forno, deixar por volta de uns 180, 200 graus, por uns 2, 3 minutinhos, só para ela dar uma inchada, só para ela crescer um pouco. E aí depois a gente vai colocar na temperatura máxima para ela poder tanto assar quanto gratinar. Se vocês tiverem a opção no forno de vocês de grill, né, a parte que faz grill no forno, vocês colocam também nessa parte para ela gratinar a parte de cima e ficar um pouco mais crocante. Se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal Segredinhos da Eli, ative as notificações para receber novos vídeos. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo.